pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela, de Sociologia do Jota Explica, e hoje é a nossa aula de número 9, cujos temas são movimentos operários, movimentos sindicais e movimentos pela terra. Antes de eu começar, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula e tenho na descrição o link do nosso grupo do Telegram, onde você vai receber todo o conteúdo, as apostilas, inclusive de hoje, que está completinha. Eu trouxe a frase da Clarice Lispector que fala: o mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Nenhuma frase caberia melhor em movimentos sociais do que essa. Antes de começar, eu gostaria de definir um conceito. Na verdade, são dois conceitos, para que a gente, quando estiver conversando sobre eles, a compreensão seja mais fácil. A primeira é de sindicato, que nada mais é do que uma associação para a defesa e coordenação dos interesses econômicos ou profissionais das pessoas, que podem ser os empregados, os empregadores, os profissionais liberais, os autônomos e outros, que exercem a mesma atividade ou atividades que são similares ou até conexas. Tudo bem? Tem também o conceito de reforma agrária. Reforma agrária, gente, é pegar terras rurais que são grandes e dividi-las e redistribuir para aquelas pessoas que não têm acesso à terra. No Brasil, essa reforma agrária estrutural nunca foi feita. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre movimentos sociais, porque movimentos operários, sindicais e pela terra está dentro de movimentos sociais, tudo bem? Então, antes de a gente se aprofundar, eu vou explicar rapidinho que movimentos sociais são ações coletivas que têm como objetivo manter ou até mudar uma situação. Geralmente, vai envolver um confronto político e tem relação de oposição ou até de parceria com o Estado. Geralmente as pessoas acabam considerando esses movimentos só sobre a ótica do que eles estão reivindicando, do que eles estão pedindo. Mas a gente também tem que levar em conta as crenças desses movimentos, os valores, a história, as diferenças internas e também as ações e práticas sociopolíticas. Tudo bem? Essa história aí dos movimentos sociais que eu vou contar um pouco hoje para a gente entender é história, né, de grupos que são desprivilegiados e com isso eles estão tentando ampliar não só os direitos, mas também a sua cidadania, tá? É uma poderosa força de mudança na sociedade, então isso eu acho bem legal a gente destacar, tá? Duas características que a gente tem que saber. Não tem uma única coordenação os movimentos sociais, porque eles apresentam múltiplas ideias, valores, atuações e também organizações. E as ações dos movimentos sociais, elas são desenvolvidas em torno de interesses e necessidades, mas também reconhecem que, às vezes, é necessário criar uma nova norma. Tudo bem? Vamos começar, então, com o movimento operário. Antes de falar de movimento operário, a gente vai lembrar de história bem rapidinho. Até 1808, era proibido qualquer tipo de indústria manufatureira na colônia, porque a metrópole tinha o controle de comercialização desses produtos. Só que em 1808 a corte portuguesa vem para o Brasil, tá? Então ela abre os portos para as nações amigas e o país começa a consumir produtos ingleses. E esse consumo interno ele vai se diversificando, porém essa diversificação só dificultou que houvesse na indústria nacional, porque não tinha naquela época como competir com a Inglaterra. Só que em 1850 houve a proibição do tráfico de negros para fins de escravização. E aí teve a necessidade de contratação de mão de obra, ocorrendo aí a entrada de imigrantes para formar a classe assalariada. E as condições dessa nova classe, elas eram tão ruins quanto na Europa. Longas jornadas, sem férias, sem proteção do Estado. Aí na República Velha, o Brasil ele passa por transformações econômicas, que foram as responsáveis pela industrialização do país. Essas mudanças, né, que foram ocorrendo, elas não foram muito bem percebidas pelos governantes da época. E eles também não se importavam muito em definir os direitos dos trabalhadores. E por esse motivo, houve uma organização dos operários aqui no nosso país para atender, né, essas demandas imediatas de melhorias das condições de trabalho. Quando se formou a classe trabalhadora mesmo, ela percebeu que tinha uma maioria de imigrantes. E esses imigrantes, eles eram influenciados por ideias anarquistas e comunistas, que eram as ideias que estavam tendo lá na Europa.
Com esse discurso aí meio anarquista, meio comunista, os trabalhadores fabris, eles começaram a montar associações, a se unirem em associações lá na República Velha, né? Entre o final do século XIX e o começo do século XX, que mais tarde essas associações iriam ser os primeiros sindicatos. Então, com o tempo aí, essas manifestações elas foram se tornando greves, elas foram tendo mais expressões. O contexto ali no começo do século XX, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, eram pedidos básicos, melhores salários, uma jornada de trabalho menor, assistência social e na época ainda imperava o pensamento, porque ainda impera, né? Imperava conceitos capitalistas como manutenção da propriedade privada e também a classe dos burgueses. Os primeiros a mostrar aí a insatisfação lá em 1907, mais ou menos, foram os tecelões, os alfaiates, os mineradores, os portuários, os carpinteiros e os ferroviários. Foram os primeiros aí mostrando a insatisfação com essas condições de trabalho. E aí o governo promulgou uma lei que expulsava todo estrangeiro que fosse uma ameaça à ordem. E aí, em resposta, a gente já teve uma primeira greve em São Paulo. Porém, mesmo com essa insatisfação, o governo não estava ali muito ligado que tinha que tomar providências. Então, em 1917, houve em São Paulo uma das maiores greves. E os protagonistas foram principalmente trabalhadores ferroviários, alimentícios e da indústria têxtil. Com toda essa tensão aí nas ruas, a polícia foi mandada para lá, porque para o governo questão de trabalhador era questão de polícia, e aí um jovem trabalhador morreu. Com esse evento do jovem trabalhador morto pela polícia, os operários eles organizaram mais passeatas no centro da cidade, formaram barricadas no bairro do Brás e no ano seguinte, os anarquistas até tentaram um golpe revolucionário, mas eles foram interceptados pela polícia. Esses eventos da greve geral e da tentativa dos anarquistas de dar um golpe, eles aconteceram no mesmo período da época da Revolução Russa. Lá no começo dos anos 20, de 1920 e não 2020, tá? Então, no começo dos anos de 1920, essa classe trabalhadora ela era pequena, porém ela era bem diversificada, tanto socialmente quanto politicamente. Porque lá no Rio de Janeiro tinha principalmente portugueses, uma indústria bem nacionalizada e negros que eram escravos, enquanto em São Paulo a gente tinha mais imigrantes espanhóis e italianos e as empresas nacionais não eram tão expressivas. Com toda essa mistura aí de operários de várias origens, também gerou vários comportamentos políticos nas duas capitais. Então, de acordo com o setor da atuação, também era o tipo de posição política que o trabalhador tinha. A gente tem que lembrar, gente, isso é sempre importante lembrar, que os imigrantes, eles trazem essas ideias novas que já se faziam presentes lá na Europa, tudo bem? Então, a gente pode identificar 4 grupos ali nas primeiras décadas do século XX. Tem os reformistas, eu coloquei uma tabela bem legal na nossa apostila, que eram os menos agressivos. Tudo bem, o governo podia continuar daquele jeito, o importante é que eles buscassem uma melhor vida para os trabalhadores. Eles tinham até uma relação meio de clientelista ali com os seus patrões, não os seus platões, né, gente? Platão é outra coisa. Então eles tinham até uma relação ali meio de cliente com os seus patrões. Eles eram assim, olha, tudo bem, a gente não é contra a ordem que está estabelecida, a gente só quer mudar e melhorar a vida dos trabalhadores. Porém, a gente tinha os anarquistas que eram radicais. Não queremos Estado, nem política, nem partido, nem pátria, nem congresso, porque tudo isso é ruim para que a gente estabeleça uma comunidade humana verdadeira. Então, eram contra qualquer forma de organização ou dominação. Tem os comunistas também, que oficialmente em 1922 se organizaram num partido que no mesmo ano já foi considerado ilegal, e eles defendiam a substituição do controle do Estado pelo controle de um partido que fosse centralizado e hierarquizado. Tudo bem? Até que a sociedade ela não tivesse mais classes sociais, nem propriedade privada, e os meios de produção fossem de todos. Então eles lutavam contra o capitalismo e a tomada de poder tinha que ser por meio da revolução. Já os socialistas, eles acreditavam que podiam adquirir melhoras para a classe trabalhadora por meio de conquistar o exercício dos direitos políticos. Então, se eles tivessem o exercício dos direitos políticos, eles poderiam melhorar aí a classe trabalhadora. Eram menos radicais que os anarquistas e os comunistas. Tudo bem?
toda essa agitação aí, essa ação grevista, ela formou um movimento mais organizado sobre o viés de partido político. E aí eu já falei que o Partido Comunista Brasileiro se fundou em 1922, porém no mesmo ano ele já foi aí extinto. Tudo bem? Gente, cidadania e direitos, eles estão atrelados, né? E esse movimento operário, ele já foi um avanço nos direitos políticos e sociais, porque a luta era por coisa básica, tá? Uma legislação que regulamentasse o descanso semanais, horas de trabalho, seguro contra acidentes, coisas bem básicas. Nessa época citada, na Primeira República, o governo ainda tratava, como eu já disse, como questão de polícia. O exemplo é, por exemplo, ação de repressão, como expulsar pessoas acusadas de anarquismo e até decretação do Partido Comunista como algo ilegal, já ainda em 1922. Movimentos sindicais. Já os movimentos sindicais, eles existem aí no mundo todo e eles servem para fortalecer os sindicatos e a luta da classe trabalhadora. E também a defesa dos direitos básicos dessa relação louca aí do mundo do trabalho. No Brasil, eles começam a se organizar no final do século XIX, quando já tem algumas mudanças econômicas, inclusive a mudança do local das lavouras de café para o oeste paulista. Como essa produção de café era voltada para a exportação, isso permitiu que houvesse uma acumulação de capital que mais tarde seria investida pelos barões do café na industrialização do Brasil. Então, nesse contexto, vai surgir a classe proletária no Brasil, como eu já disse, e as primeiras organizações de trabalhadores, os primeiros movimentos operários. Do nosso ponto de vista da sociologia, o movimento sindical ele vai nascer de um processo onde existe uma relação entre grupos que têm interesses diferentes, que estão em campos de poder, na esfera do trabalho diferentes, e por isso eles não atuam em condições de igualdade. Como a gente já viu ali no tópico anterior, apesar de tardia, a indústria no Brasil ela repetia a mesma história da indústria da Europa com as péssimas condições de trabalho. E aí as primeiras organizações dos trabalhadores, elas atuavam para ajudar a solucionar esses problemas que eram ligados à precariedade do trabalho. Então, nas primeiras décadas do século XX, essas organizações do movimento operário deram origem aos primeiros sindicatos, que buscavam, obviamente, uma melhor condição do trabalho. E o movimento sindical também esteve ligado a algumas correntes ideológicas, como marxismo, socialismo, anarquismo, tem o anarco-sindicalismo, positivismo e o trabalhismo vanguardista, além do próprio populismo. A gente também tem que lembrar que existem diferenças sindicais entre o Rio de Janeiro e São Paulo, porque lá no Rio de Janeiro, eles primeiro tinham demandas urgentes, como melhorar o salário e a condição de trabalho. Já em São Paulo, eles queriam mais uma mudança social. Só por isso a gente já sabe quem é mais radical e quem é menos radical. Tem um esquema aí que vocês podem visualizar, que ele vai representar os grupos que tinham opiniões e posições diferentes. Mas dentro de cada grupo não tem uma coisa igual, homogênea. Porque a gente já viu ali no movimento operário que dentro da classe trabalhadora tinham muitas diferenças ideológicas. Da mesma forma que os empregadores, que são os patrões, eles nem sempre obedeceram às regras do Estado. E eles adotavam as suas próprias medidas com seus trabalhadores. Já o Estado, ele promulgava leis que favoreciam cada hora um dos dois lados, a depender do apoio político e do alcance social que ele tinha na época. Tudo bem? Algumas datas importantes, né? Então, pra gente lembrar sobre o movimento sindical, vai acontecer de 1889 até 1988, com a Constituição Cidadã. Eu quero falar algumas datas, como, por exemplo, 1943, quando foi criada a CLT, 1963, quando houve a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, 1930, quando foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Muito importante também, obviamente, a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, ou seja, depois de um período de ditadura. Lembrando que durante o período de ditadura, o movimento sindical ele fica um pouco mais adormecido. Último movimento, o movimento pela terra. A gente já viu nos últimos 2 tópicos aí de movimentos operários e sindicais que a gente falou muito de trabalhador urbano, mas e o trabalhador rural? Eles não lutaram? Eles não lutaram por melhorias? Lutaram. Então os trabalhadores rurais eles também tiveram as suas próprias mobilizações e eles contam com muitas pessoas nesse movimento. Então, desde o século XIX, já tinham muitos movimentos de revoltas da população rural que lutavam contra o quê? Contra a dificuldade de acesso à terra,
que era devido à dominação dos coronéis, porque os coronéis impediam que eles plantassem para garantir a sua sobrevivência, eles eram injustos, além de expulsar muitas vezes essa população do seu lugar. Então, mesmo que a organização e mobilização da população camponesa tenha sido em menor número do que os urbanos, alguns movimentos de resistência eles vão existir até os dias de hoje. Toda a nossa análise sociológica ela está ligada a um contexto político, a um contexto econômico e também a um contexto social. Para a gente ter só um panorama só para ter uma visão aí da política fundiária do Brasil, em 1850 tem a Lei de Terras, que ela proíbe a abertura de novas posses e aquisição também de terras devolutas. Professora, o que é terra devoluta? São terras públicas, pessoal, que não tem destinação. Ou seja, é pública, mas não tem uma destinação. Ela tá lá. Ela não integra nenhum patrimônio particular. Ela não é de ninguém particularmente. E aí, só podia ser comprado terras através de dinheiro. Gente, pobre tem dinheiro. Isso vai dificultar muito o acesso à propriedade por parte dos camponeses sem terra, restando à população apenas o trabalho nos grandes latifúndios. Existem algumas lutas camponesas nos anos 50, que foram bem importantes, como, por exemplo, a Revolta do Sudoeste do Paraná. E, nos anos 50, a luta pela reforma agrária ela cresceu, assim também como a exigência pelos direitos trabalhistas. Mas só em 63, como eu já falei ali em cima, a gente teve o Estatuto do Trabalhador Rural, que ele vai garantir alguns direitos trabalhistas, inclusive a de que eles podem se organizar em sindicatos. Em seguida, já tem a criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e ela passa a representar os trabalhadores rurais e também a lutar pelos direitos. Tem um tópico que eu gosto muito de falar, que são as ligas camponesas. O que são ligas camponesas? Elas são um movimento de muita importância nessa história aí do campesinato brasileiro. E ela serviu de inspiração para o que a gente tem hoje, que chama MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e que lutam até hoje pela reforma agrária. Essa origem das ligas camponesas, ela vai acontecer lá em 54, quando os trabalhadores de um engenho de Pernambuco, eles vão criar o que a gente chama de SAAPPP, a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Diante da ameaça ali, quando eles criam, eles sofrem ameaças dos donos do engenho, que eles moram lá em Pernambuco. Esses trabalhadores eles vão recorrer a um advogado chamado Francisco Julião Arruda de Paula, que vai se tornar um grande defensor dos trabalhadores e ter um grande papel no fortalecimento das ligas. Em 55, essas ligas camponesas elas são legalizadas e na década de 60 ela já vai existir em 3 estados. Porém, quando tem o golpe militar em 64, vai deixar de existir. O MST, falando rapidamente sobre ele, é o movimento, né, dos trabalhadores rurais sem terra. Ele é criado em 84 e ele tem por objetivo a luta pela reforma agrária, construir uma sociedade mais justa, assim como também pegar latifúndios improdutivos e dar a terra para quem quer realmente cultivá-la. Além também de estabelecer o quanto de hectares uma pessoa tem. Assim, ninguém vai ter uma propriedade muito grande que não possa dar conta ou que fique apenas na mão de uma pessoa. Já existe em 24 estados, nas 5 regiões do nosso país. Ela possui uma ênfase na educação para que o trabalhador rural ele tenha um pensamento crítico, isso é muito importante. Então, mesmo dentro dos acampamentos, dos assentamentos, eles têm a ênfase na educação, além deles terem o que a gente chama de uma organização vertical, porque todos os dirigentes têm o mesmo nível de responsabilidade, ok? Pessoal, muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau!